Olá, meus caros. Vamos falar sobre as mudanças que poderão acontecer por conta do projeto de lei do governo Bolsonaro, precisamente do ministro dos Transportes, o senhor Tarcísio, para mudar o Código Nacional de Trânsito, tirando algumas burocracias e fazendo até algumas mudanças significativas. Haja vista que o código já é velho, tem mais de 20 anos, e eu até concordo que muitas dessas mudanças sejam necessárias. Deixe seu like se porventura não é inscrito no canal, se inscreva. As principais mudanças, e algumas até trazem um certo tipo de polêmica, são a mudança da validade, o prazo de validade da Carteira Nacional de Habilitação, CNH, de 5 anos para 10 anos, isso até 65 anos. Quando o sujeito tiver 65 anos, aí é de 5 em 5 anos para renovar a carteira, que hoje são os atuais 2 anos e meio, para quem já tem acima de 65 anos e abaixo de 65 tem 5, então há essa mudança, vai para o dobro. A outra mudança diz respeito aos pontos da carteira, que nos atuais são 21, se eu não me equivoco, agora passarão para 40. No entanto, muitos acabam até mesmo divergindo desse posicionamento, porque agora o Bolsonaro vai liberar para a mortandade no Brasil. Agora ninguém vai respeitar. Mas as sanções continuam as mesmas. Inclusive o sujeito que dirigir embriagado deve ser preso, vai sofrer sanções pesadas como existem. Só aumentou o número de pontos, porque na escala de pontos nós temos 1, 2, 3, 4, vai até 7. O 7 é a pena mais grave. Continua tudo lá, do jeito que estava previsto no outrora código. Só aumentou os pontos, porque às vezes, principalmente como diz respeito aos próprios viajantes ou caminhoneiros, eles acabam tendo multinhas insignificantes por, às vezes, excesso de velocidade em locais que poderia até ter uma certa melhoria nesse sentido ou permitir um pouco mais, e que logo já dá os 21 pontos. Então, mal dá para o sujeito trafegar ou trabalhar, já está tendo problemas com multa, e principalmente com os pardais que o Bolsonaro também disse que vai tirar, que são exatamente aquelas fiscalizações, né? Os radares, que boa parte das concessionárias têm, federais, inclusive houve a renovação desses contratos para continuar as concessionárias cuidando das rodovias federais. Até deu uma polêmica também, porque as concessionárias disseram que não eram culpadas disso, e sim o Detran, o DNIT, os órgãos responsáveis por essa fiscalização, o CONTRAN também, né, que é o Conselho Nacional de Trânsito, e que não era parte dela totalmente, ou culpa dela totalmente na questão de ter muitos radares, e os radares às vezes servirem mais para a configuração de indústria de multa do que para de fato proibir ou vedar qualquer tipo de acidente, melhorar o trânsito e prevenir, obviamente, de mortandades no trânsito. Vai ser tirado esses radares, está sendo, já é um processo aí para remover, me parece que são quase 8.000 radares, e já tem algum número, mais ou menos aí 800 e pouco, a serem removidos. Então, muitos dizem que aumentando a validade da carteira e os pontos agora, e tirando os radares, agora acabou-se tudo, agora é mortandade no trânsito. Ora bolas, antes de 1997, que é esse código, se eu não me equivoco, já existia exatamente bastante número de acidentes, e tinha uma legislação um pouco mais, claro, leve, soft. No entanto, se você for analisar, esta que está, parece que não, mas também acrescentou bastante número de acidentes. Se outrora tinha bastante número de acidentes, de outrora para agora, não tem muita diferença, porque vale mais a consciência do sujeito. O que não pode ser desfeito é o seguinte, é a fiscalização. Tem que dar em cima as polícias rodoviárias federais, Polícia Federal, etc., tudo em cima. Não pode é isso. E outra, tem câmera. As câmeras vão continuar para filmar se o sujeito passou em excesso de velocidade. É que tinha muitos radares em locais estratégicos apenas para fita de multa mesmo. Por exemplo, tem um radar a 100 metros depois do sujeito ter passado, isso é um exagero, mas teve alguns casos nesse sentido. O sujeito vai passar no pedágio, e ali ele vai começar, paga ali e tal, às vezes tem aquele chipzinho que já passa eletrônico, né? Já abre a conta eletronicamente, rapidamente, automaticamente, sem precisar lá pagar para atendente.
E aí ele vai começar a engatar para sair e já tem um radar logo logo. Então o sujeito vai colocando para engatar 60, 70, 100 quilômetros. Ó, já tem um radar que é para 80. Espera lá, tem muita coisa nesse sentido. Em outros locais que poderia até se avançar, colocava o radar. Quando o radar também não dava falha. Tudo tem que ser analisado e o ministro Tarcísio analisou tudo isso. Então não é bem assim. Porque se fosse assim, tendo essas legislações que tinha, muitas pessoas não teriam feito barbáries, né? Quantas pessoas que morreram em acidentes com embriaguez e tal? Porque a questão não é necessariamente da legislação, mas sim da conscientização das pessoas. De prevenir para não remediar. Essa é a grande questão. Que pode ter a lei mais terrível do mundo, mas o sujeito não tem consciência, não adianta. O que deve ser feito, sim, é o sujeito que foi pego na pena grave, né, ser preso mesmo, matou, ser preso, dirigiu errado também. Isso não vai ser mudado. Muito exagero. Eu concordo com a renovação para 10 anos, porque isso não tem problema algum. Isso também configura indústria, a multa. Porque quanto que as autoescolas e o Detran não ganham com as renovações? Inclusive, nessa proposta vai ser tirada a prerrogativa do Detran das consultas, do psicotécnico, ou também para renovar, que às vezes a pessoa tem que passar lá para ver se está com a vista ok, está tudo ok, né? Poderá ser em outras clínicas. Aí você vê que há sim um monopólio. E agora vai se tirar o monopólio, pode ser em outras clínicas particulares, comprovou o atestado médico, pronto. Já pode revalidar a sua carteira ou pode, claro, se for a primeira, então validar a primeira. E a outra discussão é referente à obrigatoriedade das cadeirinhas, que ainda vai ter essa obrigatoriedade, só que não vai ter a questão de multa, né? Fica mais a conscientização dos próprios motoristas com relação aos seus filhos. Porque, claro, um bebê precisa de uma cadeirinha. Vai deixar ele sem cadeirinha, pode morrer, né? Então, vai. O bom senso dos pais. Não precisa multar aquilo ali também. Então, tem muitas coisas que sim, burocráticas por demais. E tem que haver uma certa desburocratização para realmente respeitar o cidadão. Tem várias outras construções, né? Por exemplo, a questão de concessionárias também. Às vezes, muitas delas estão até irregulares. Outras estão em ponto onde há o tráfego intermunicipais e não interestaduais, né? E isso é vedado, porque uma rodovia que é federal, que liga estado para outro estado, ok. Exatamente para ligar um bairro para o outro, por exemplo, e ter. É ilegal. As medidas aí do Bolsonaro, ou do ministro, melhor dizendo, Tarcísio, acho muito boas, né, para melhorar aí na questão do trânsito. Só que essas normas vão vigorar depois aprovada pela Câmara e Senado e depois de 3 meses de aprovada e publicada no Diário Oficial da União. Então isso vai se estender possivelmente para o ano que vem, metade do ano que vem e tal. Então, talvez aqueles que, no meu caso, tem que renovar no ano que vem, se a lei não tiver aprovada, vai valer 5 anos de outrora. Então é bom para deixar para validar, ou fazer a renovação quando ocorrer a aprovação dessa lei, que daí vai valer 10 anos. Né? Tomar cuidado disso também. Eu vou renovar agora em 2019. Só que a sua carteira só vence em 2020, lá no final do ano. Então espere até o final do ano para que essa lei seja aprovada. Aí você vai ter 10 anos aqui, só 10 anos. Senão vai ser daqui a 5 anos. Porque a lei não está aprovada ainda. Quem está fazendo agora, a próxima renovação vai ser daqui a 5 anos. Essa é uma problemática que eu estava lendo. E até lá no canal O Conteúdo Edificante eu fiquei de checar isso. Será que já vai valer? Será que não? Eu trouxe essa informação lá. E eu vi agora, porque saiu nessa semana o projeto mesmo, prevê isso. Ainda que o Congresso aprove, o presidente tem a publicação, ainda são 3 meses para esperar para que ela tenha validade. Isso pode se estender lá para novembro, dezembro do ano que vem. A não ser que eles dão uma de flash, vamos dizer assim, no Congresso e consigam aprovar ela até o início do segundo semestre e lá em dezembro desse ano já está valendo. Consegue aprovar, por exemplo, até em setembro, de setembro até dezembro está valendo. Vamos ver. Seu like, comente e até uma próxima.